Olá, bom dia. Em menos de uma década, o Brasil aumentou em mais de 8 milhões e meio o número de idosos. E o Maranhão segue a mesma tendência. Essa é uma tendência nacional, claro. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Porque quem veio falar comigo sobre esse assunto foi a Sofia Lisboa, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos de São Luís. Bom dia, Sofia. Bom dia, Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. 8,5 milhões de idosos em menos de uma década e no Maranhão também quase a mesma coisa. A gente está envelhecendo? O Brasil é um país que está envelhecendo? Sim, na verdade é uma perspectiva, como você mesmo falou, mundial. Né? O que a gente não aguardava é que os números de hoje eram esperados para 2050. Então, 2050, nós estamos em 2018. Exatamente. Até 2020 a gente vai alcançar especificamente no Brasil o número esperado para 2050. Só que a gente não se preparou. Né? E agora? Nem o Brasil, nem a América Latina, a Europa, que tem um estudo de que conseguiu avaliar um pouquinho melhor seu envelhecimento e tentar se preparar, está tendo problema, imagina a gente. Então agora a gente tem um público envelhecido com políticas ainda engatinhando, políticas públicas. Então agora qual é a alternativa? Fomentar as políticas que já existem para a gente conseguir ter um idoso protagonista também do seu envelhecimento. A gente vai fomentar, mas por enquanto a gente vai fazer experiências, vamos dizer assim. Isso. Vamos testando o que vai dar certo para esse público que cresceu além do previsto. A gente tem algumas expectativas já, a gente já conhece um pouquinho o idoso brasileiro, só que a gente tem um detalhe, o idoso é acima de 60 anos, a gente considera de acordo com a normativa vigente. Dentro de 60, mais de 100, 120 anos, eu tenho vários idosos. De 120 anos? Então eu tenho idosos de 60 a 70, é um tipo de lidar que nós vamos ter. Isso. De 70 a 80, de 80 a 90, assim eu vou caminhando. Então eu tenho várias figuras dentro desse global envelhecido. Hoje o envelhecimento a gente pode dizer que é uma coisa diferente, né? Porque quando a gente pensava em pessoas com 60, uma mulher de 60 anos antes era quase bisavó. Exato. Vamos dizer assim, de 50 já era avó. Quando existiam os idosos, né? Porque se morria muito cedo. Eles morriam muito cedo, né? Mas hoje quando a gente pensa num homem de 50, numa mulher de 50, a gente está falando de uma pessoa relativamente jovem no mercado de trabalho, com a vida completamente ativa. Por causa disso, as políticas públicas, elas mudaram, elas tiveram que se adaptar muito rápido? A gente tem dois grandes nortes, né, que a gente caminha nesse sentido. Hoje a gente tem uma alteração já tramitando em casas legislativas de passar de 60 para 70, né? Então a tendência é que no futuro seja considerado idoso a pessoa a partir de 70, não mais 60, mas de uma forma gradativa, né? A gente passaria para 62, 63, ao decorrer das décadas a gente alongaria isso. E eu também tenho o idoso agora protagonista da sua militância. Então nós temos nos espaços de participação popular não o idoso público, mas sim o idoso ativo. Né? A nossa anterior presidente do conselho era uma senhora idosa de quase 80, 90 anos. E ela passou com a gente 2 mandatos, né? É mesmo? Que legal! Hoje eu tenho no conselho um número expressivo de conselheiros idosos, né? Isso fica mais fácil, eu imagino, porque eles vão ter a vivência daquela idade, eles sabem o que é melhor para aquela idade. Por mais que eu queira chegar ao envelhecimento, eu não estou naquela fase. Então, ouvir esse idoso também é o nosso papel. E ele estando no movimento conosco, não interessa a esfera, não interessa a área, é um ganho para a política pública também, para a gente ter uma efetivação. Pois é, porque você é relativamente jovem, relativamente não, você é jovem. Para estar nessa militância, né? Para estar nessa militância, né, como presidente do Conselho de Idosos. Assim, aí, como é que fica? É mais complicado, é mais fácil, é bom ter, vamos dizer, a retaguarda das pessoas que já estão na cidade, que vivenciam essa experiência, fica mais fácil assim, Sofia? Na verdade, a minha fala ela é muito no sentido do... Porque para a gente trabalhar com o envelhecimento, a gente preza pelo conhecimento técnico, né? Tudo a gente tem que estudar. Obrigada. A gente pensa no sentido de assim, tem as ciências gerontológicas, que é a geriatria e a gerontologia. Então, eu me especializei antes de entrar. Né? Eu fiz a especialização em gerontologia. Lá você aprende que você tem que cuidar do seu corpo também para você envelhecer bem. Então, eu também sei como envelhecer bem. Nesse momento, eu não vou ser um peso no futuro para quem estiver na execução dessa política pública, ou seja, já trabalho comigo. E eu escuto as vozes de quem não pode, por situações de mobilidade reduzida, chegar a ser ouvido. Então, aqui, a minha faceta, na verdade, é nesse viés, de aprender a envelhecer e trazer para a minha comunidade mais próxima como envelhecer melhor, ouvir o ser que já está envelhecido, trazer a demanda que ele não consegue alcançar
e fazer a voz dele ser ouvida. Está conseguindo essa equação que não é tão fácil assim como parece? Como o idoso que ele gosta é de ser ouvido, né? A gente brinca assim, você não pode fazer nenhuma doação no sentido material para aquele seu idoso, familiar, vizinho, mas o fato de ouvi-lo, de doar o seu tempo, é o que para eles é o mais efetivo, né? Então, nessas oitivas inúmeras, a gente percebe muita coisa. E às vezes, quando a gente caminha, que a gente está cansado, achando que não tem mais força, aquele idoso, depois, nossa, Senhor, ele está mais cansado do que eu, ele já viveu tanto e ele está animado, então te dá aquele gás e aí você a gente não pode deixar a peteca cair, né? Pode, de jeito nenhum, né? No conselho tem mais idosos ou mais jovens? Hoje a gente tem um assento quase que dividido, porque como eu tenho, o conselho ele é paritário, né? Metade dos seus conselheiros são poder público, metade sociedade civil. O Conselho de Direito, na verdade, ele é uma grande celebração da cidadania, onde eu tenho o poder público e a sociedade conversando. Na parte da sociedade civil, que são as entidades, eu tenho um grupo muito expressivo de idosas, e são idosas. Mulheres. Isso que nos felicita. O número de idosos no movimento de mulheres é muito maior. Quer dizer, as mulheres são participantes mesmo, não interessa a idade. E elas militam, e elas vão, e elas querem ser ouvidas. Em situações inúmeras que a gente precisou do movimento, a gente via aquelas várias senhorinhas conosco no movimento, em articulação. Por que, Sofia? Por que a mulher é mais tem ativa? Duas caminhadinhas. Primeiro, porque a mulher se preocupa melhor com a sua saúde. Né? Então, o número de mulheres idosas é maior do que o de homens. Os homens ainda são muito resistentes no sentido de se cuidar, fazer uma prevenção, é só no curativo, nada de prevenção. E também o número de mulheres hoje nascendo, né, é expressivo. Então tem um número maior de mulheres nascendo, por consequência maior o número de envelhecidas. E dos homens que são hoje seres idosos, que estão conosco, não são muito ativos. Depois que o homem envelhece, a gente percebe que para ele emocionalmente é mais pesado que para a mulher. Ele não consegue criar um novo ciclo de amizades, ele se tranca em casa, ele se fecha porque ele acredita que ele não pode mais dirigir, não pode mais participar, então ele vai se excluindo aos poucos. O número de depressão entre idosos homens é maior. Nós somos mais guerreiras mesmo, com toda certeza. Verdade. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, fazer um rápido intervalinho e a gente volta já já. É só um minuto. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre esse processo de envelhecimento da população e o que está sendo feito para garantir um envelhecimento saudável. Até porque nós temos 26 milhões de pessoas com mais de 60 anos no Brasil, né, Sofia? Então, essas políticas que são desenvolvidas agora, você diria que daqui a algum tempo elas ainda estão valendo ou vão valer essas novas possibilidades que estão sendo estudadas agora? Na verdade, esse estudo global do envelhecimento, ele tem um caráter interdisciplinar, vamos dizer. Quando eu falo do envelhecimento, eu falo da saúde, eu falo do direito, eu falo da educação, transporte, engloba todas outras políticas. Nesse sentido, o que funciona hoje, no máximo funciona numa década, né? Porque a gente tem uma mudança social, em cima da mudança social, as pessoas que estão envelhecendo, por exemplo, o meu envelhecimento não vai ser semelhante ao dos meus pais. Então eu vou precisar de políticas diferentes também. Com certeza. Né? Hoje eu tenho um volume muito grande de idosos morando sozinhos. Quem são esses idosos? Aqueles idosos que lá na década de 80 gritaram a independência, foram morar sozinhos e não criaram vínculos para ter filhos, netos, têm poucos irmãos. Então esse envelhecimento de hoje já é diferente do envelhecimento anterior dos nossos avós. A gente tem muita gente nessa situação, esse idoso mais independente? Muita. A gente tem em dois sentidos também. Eu tenho um idoso independente que não precisa, ele é autônomo, ele mora só. Eu quero falar desse que é mais autossuficiente, vamos dizer. Ele trabalha a sua saúde, ele trabalha a sua física, ele trabalha a sua mente e hoje ele é independente. Assim como eu tenho os idosos que não têm família extensa, estão sozinhos, mas são dependentes e precisam sim do poder público de forma efetiva para auxiliá-los. A gente está falando na situação da mulher, que ela é mais guerreira, ela vamos dizer, ela resiste mais ao envelhecimento. Ela se faz visível. Ela se faz mais visível. Mas por que o homem não consegue essa mesma, vamos dizer, essa sensação de
eu estou envelhecendo, mas eu sou útil, eu posso fazer aquilo, eu ainda posso fazer aquilo outro. Ele não consegue assimilar muito essa ideia? Eu acho que a palavra-chave aí é resiliência. A mulher, ela tem isso. Se ela não consegue mais fazer determinada atividade, ela vira um pouquinho o caminho e se adapta a essa nova atividade. O homem já é mais complicado. Eu não posso dirigir, eu não posso mais trabalhar, eu não posso cuidar da minha casa. O fato dele dizer que ele não pode, é muito difícil externar isso e aceitar que um outro tem que vir colaborar com ele. A mulher já é assim, eu quero resultado. Então, quem pode conseguir comigo, quem pode me auxiliar, né? E isso hoje reflete no número de idosos com depressão. Eu tenho idosas com depressão, mas são ciclos menores e que elas conseguem se reinserir no novo seio comunitário. O homem não. A gente tem um homem fechado, recluso e com só medicamentos. Depois que ele entende, quando entende a dificuldade, aí a gente consegue ter um resgate mais efetivo. O homem idoso, quando perde a companheira, principalmente se foi muito tempo de casamento, muito tempo de união, isso dá um reflexo bem muito complicado, né? Os casos que nós temos, na grande maioria, quando um dos parceiros falece, em pouco tempo o outro falece sem nenhuma doença expressiva. Né? Tristeza pura e simples. Isso. A gente brinca que tristeza mata tristeza mesmo. Mata, é verdade. E ainda mais numa situação dessa, onde por vezes ele não tem mais ninguém, não tem um filho, não tem um neto, ou é excluído o ninho estava família. vazio, vamos dizer assim. Porque acaba sendo o marido, o companheiro, o amigo, a pessoa que estava do lado. Você não perde só um esposo ou uma esposa, né? Nesses casos, ele tende a se isolar, ele nunca vai procurar outra companhia, ele nunca vai procurar amigos, ele não, a gente normalmente não. Quando ele é mais novo, há um resgate. Só que é um resgate, também tem situações diferentes. É um resgate no sentido só homem, eu quero me demonstrar viril e arranja outra pessoa, mas também depois de um tempinho ele vê, não era isso que eu queria. Aí ele se isola. E tem o que se isola já de primeira. Assim como quanto mais novo é mais fácil para eles recomeçarem. Quando a gente vê, por exemplo, um idoso de 70, 80 anos que perde a sua parceira, aí é um pouco mais complicado. Se ele não tem uma família com uma estrutura para acompanhá-lo, é um pouco mais difícil da gente resgatar. E essa é uma tarefa para o conselho? Na verdade, o conselho ele entra um pouquinho antes. Né? O conselho, como órgão fiscalizador, ele acompanha quem executa essa política. Então, o conselho ele pode dar um suporte para esse familiar, né? Que está tendo um problema com um idoso ou a idosa em casa, que eu posso correr com a entidade, tem algum organismo que pode me ouvir, que pode me auxiliar. Esse é o nosso papel, mas a gente sempre vai além, né? Porque a gente sabe que só fiscalizar por fiscalizar não gera resultado. Então, hoje o Conselho Municipal ele tem um caráter específico de não ficar sentado no conselho aguardando. A gente vai para a rua, a gente acompanha a fiscalização do Ministério Público, a gente vai até as entidades para visitá-las, a gente vai nas secretarias cobrar os resultados. Se você pudesse resumir o papel do Conselho do Idoso hoje, o que seria assim, dizer, essa aqui é a nossa principal função, isso aqui é o que determina a nossa existência? A característica todos os conselhos de direito é fiscalizar, né? Tanto é que o assento dele é paritário, tem poder público e sociedade civil. Então ali eu tenho um instrumento legal de fiscalização do executivo. Só que a gente percebeu com o passar do tempo que só aquilo não dava resultado. Né? Então, para eu ter uma fiscalização, a gente tem o viés da fiscalização, mas a gente sempre vai além. A gente, por exemplo, observando uma secretaria que não está conseguindo executar sua política, a gente não manda só um ofício e uma notificação. A gente vai até lá, secretário, vamos sentar? Vamos ver qual alternativa a gente consegue. Você precisa de uma ajuda de quê? É para conversar com outro secretário? Vamos fazer essa combinação? Eu posso ajudar na conversa? A gente vai de saliente também, às vezes. Nas fiscalizações do Ministério Público, hoje a gente tem uma parceria muito grande, né? Anteriormente com o Dr. Paulo Roberto, hoje com o Dr. Coutrin. Hoje o Conselho vai na fiscalização no território junto com o Ministério Público. A gente vai junto com o PROCON, a gente vai junto com a delegacia. Então, só te interrompendo, de alguma forma, todas as secretarias têm vamos dizer, uma política voltada para o idoso? Todas de alguma... Deveria, pelo menos deveria. Porque, por exemplo, você enxerga o idoso na educação. Isso. Você enxerga o idoso na assistência, na saúde, no transporte, na previdência. É verdade. A política do envelhecimento ela é transversal. Então, ela não é uma política que eu vou encontrar só num recorte. O idoso ele vai perpassar por tudo. Então, a gente se identifica, sim, com a maioria das políticas públicas. Então, todas, de alguma forma, deveriam ter uma política voltada para esse público específico que cresce cada dia mais. De forma sobrenatural. De forma sobrenatural. A gente até se espanta com os números. Pois é, a gente se espanta com os números, né? Quando você vê os números.
26 milhões a gente fica de feliz pessoas. que o índice de mortalidade diminuiu. Sim, a né? expectativa de vida aumentou. Mas o nosso trabalho se torna latente no sentido disso. Eu estou tendo o envelhecimento e eu preciso me preparar enquanto sociedade para receber esse velho. Ok, então de novo nós vamos fazer um rápido intervalinho, a gente volta logo, é só um minuto. Eu volto já já. De volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre o processo de envelhecimento e agora a gente vai ter posso dizer, uma ajuda a mais nesse processo de trabalho do que você desenvolve, que é o fundo, como é o Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. O que é exatamente isso? Esse fundo é um fundo de direitos. Nós temos muitas outras políticas que têm esse fundo já. Ele é um fundo público, só que ele não é gerenciado pelo Executivo. Essa é a diferença. Quem gerencia esse fundo é o Conselho. Ou seja, como eu tenho assento do cidadão no Conselho, eu posso dizer que é um fundo gerenciado também pelo cidadão e pela comunidade. Certo. Né? Ele é fomentado de doações, que podem ser doações daquelas que você reduz do imposto de renda, pode ser de pessoa física, de pessoa jurídica, pode ser uma contribuição voluntária. Em cima desse recurso, o que a gente faz? Lançamos um edital. Nesse edital, entidades e também o poder público podem concorrer e receber esse recurso para executar estritamente atividades voltadas ao idoso. Fica mais fácil, vamos dizer assim, um up a mais no trabalho de vocês? Demais, porque, por exemplo, quando eu vou fazer uma doação, pagar um tributo, eu não sei para onde vai aquela contribuição. Quando eu direciono, eu sei para onde ela vai. E a gente sabe da situação real do Executivo com relação a verbas. Isso, é né? verdade. Por vezes, a política do idoso não é a que vão priorizar, né? Porque já envelheceu, já está ali. Apesar da gente gritar, da gente se fazer ouvir, às vezes não nos ouvem. Né? E com o fundo específico para a nossa atividade, é mais fácil, porque ali eu vou criar, é uma capacitação para o idoso da zona rural, é uma capacitação para o idoso do centro, é uma instituição de longa permanência que nós não temos hoje no município de São Luís específico. O que é instituição de longa permanência? Antigos idosos, os asilos, antigamente. Hoje ele tem esse nome estranho. Hoje a gente não tem praticamente asilos aqui, né? Temos aquele já conhecido, o asilo de mendicidade, que é particular. E eu tenho o Solar do Outono, que é estadual. Hoje o município de São Luís não tem uma unidade de abrigamento específica para idosos só do município. Então, um dos nossos pilares na arrecadação de recursos para esse fundo é também conseguir gerar a estruturação de uma instituição como essa no município, porque a demanda de idosos para asilamento é muito grande. Pois, isso eu queria saber, quando aparecem casos assim, quando essa demanda aparece, como é que vocês fazem se não tem o local específico? É uma angústia. O que a gente faz? Hoje a gente tem outras unidades no município de São Luís que não são especificamente de asilamento, que são como se fossem casas de passagem, mas acaba que eu tenho um idoso lá de forma permanente porque eu não tenho família extensa, ele não tem como se manter sozinho, então eu tenho outros equipamentos fazendo às vezes de LPI, né, Instituição de Longa Permanência, e eu tenho as filas de reserva, né, quando por ventura tem falecimento de algum idoso já em uma instituição que já tem o quadro cheio, aí a gente faz essa fila caminhar. Mas lembrando que o abrigamento é a última instância. A gente só retira um idoso da sua unidade, da sua sociedade, do seu meio social, quando eu não tenho como mantê-lo lá. Então a gente brinca que é a UTI. Né? O idoso ele só vai para o asilo, antigamente denominado assim, se ele não tem condições de permanecer na sociedade de alguma forma. E a família, o papel da família no abrigamento desse idoso, mesmo quando de alguma forma ele não tem mais, vamos dizer assim, capacidade de contribuir com nada, é complicado. A gente brinca também que se a família tivesse com o nosso idoso, eu não precisaria acionar nenhum dos outros direitos. Porque, por vezes, esse idoso que ele vai para abrigamento, ele só vai para abrigamento se ele não tiver nenhum familiar. Então, ele não tem ninguém, mas eu tenho algumas situações que não é assim. Eu tenho familiares que a gente tem que entrar com processo judicial para ele aceitar aquele idoso na casa. Agora, afeto não tem juiz que determine. Mas esse que eu ia dizer, não adianta determinar, forçar a permanência, se ele lá não vai ter nada que ele precisa. O que a gente faz no máximo é um acompanhamento do CRAS, do CREAS, do próprio Serviço Social do Ministério Público, né, para ver se a gente consegue resgatar esses laços. Em algumas situações sim, esse resgate
resgate, né? Lá no comecinho, na infância daquela pessoa, o pai não foi presente e hoje ela tem que abraçá-la, é complicado, verdade. né? Mas a gente tenta estudar cada caso como o caso singular que ele é, para a gente tentar adaptá-lo, porque até falando em família, o maior índice de violência hoje que a gente tem, tanto na Defensoria como no Ministério Público, é do familiar. Então, a violência hoje está dentro da casa do idoso e as denúncias vêm dos vizinhos, né? Porque como ali no seio ninguém se manifesta, quem ouve os gritos na parede do lado é o que liga para o Disque 100, é o que liga para a Defensoria, para a Delegacia, né? A família hoje tem um papel muito importante, tanto para o bem como, infelizmente, para o mal. Para o mal, né? Relações familiares são complicadas em cada caso. A relação humana, né? A relação humana, né? A relação familiar. Eu falo família porque é o micro núcleo dessa sociedade toda, onde as coisas deviam se desenrolar de uma forma mais tranquila, né? Mas não tem como. Só que falando com você, que também faz parte do Conselho de Alzheimer, né? A gente não pode deixar de falar dessa doença que é característica de uma idade mais avançada. Com todas essas ferramentas que a gente tem, com todas as possibilidades de trabalhar o cérebro, de fazer não sei o que tem, a gente pode dizer que essa já não é uma doença característica da velhice? Ou continua? Na verdade, não. O final da tua fala é uma realidade. Hoje eu tenho pessoas com 30 anos já diagnosticadas com Alzheimer. Hoje eu estou na diretoria da Associação Brasileira de Alzheimer Regional aqui do Maranhão. E a gente observa que ela é uma das demências, né? Alzheimer é um tipo de demência. Eu tenho inúmeras outras. A priori, não sabia se é genética, é hereditária. Hoje sabe-se, é genética, mas não necessariamente é hereditária. E ela só iniciava os seus sintomas realmente a partir dos 50, 60 anos. Hoje não. A gente tem uma faixa etária bem mais nova com essas síndromes. Mas, apesar de tudo, a grande maioria é de idosos, né? Hoje, no estado do Maranhão, o que a gente tem? Tem a Abras, que é uma entidade sem fins lucrativos, que dá suporte para o cuidador. Porque, inúmeras das vezes, o cuidador falece antes do paciente, porque ele anula a sua vida para cuidar daquela pessoa. É uma figura bem emblemática nessa luta, ele né? diz, eu não vou no banheiro porque ele vai precisar de mim nesse intervalo, eu não vou comer porque ele vai precisar de mim nesse intervalo. Então, duas pessoas que se anulam, né? O paciente que vai indo aos poucos porque ele não se lembra, o corpo se esquece até como respirar, como se alimentar, até ele chegar à utilização de máquinas, e aquele cuidador que acredita que um dia ele vai acordar e vai lembrar de tudo. Né? Geralmente é o cuidador familiar que tem essa característica. Ele tem essa esperança, né, de que ele vai acordar. Porque tem os flashes, né? Nesses flashes, apesar da gente conhecer a parte científica, a fé é muito maior. Então a gente acredita que do nada um dia ele vai voltar. E a gente sabe que não, né? Para Sempre Alice conta bem essa história, esse né? Esse livro e esse filme são emblemáticos. E é muito bom da gente observar também que não é só no Brasil, não é só na nossa casa. O mundo passa por isso. Várias pessoas passam por isso com a gente. Olha, a gente passaria a manhã inteira falando sobre todos os pontos dessa temática, porque são muitos. Cada hora a gente puxa um, vai vindo outro junto, né? Mas nós vamos conversar mais com toda certeza. Claro. Mas, Sofia Lisboa, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço. E você já sabe que tudo isso que a gente conversa fica à sua disposição no nosso site. É só você acessar depois. Qualquer uma dessas entrevistas estão à sua disposição. É só acessar ol.ma.leg.br/TV. Vai estar tudo lá esperando por você. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, na nossa página do rádio, qualquer uma está à sua disposição. E todos os dias eu vou estar aqui cedinho esperando você às 8h30 da manhã. Tchau!